Agora nós vamos entender um pouco o que é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é um conjunto de práticas para garantir o quê? Para garantir a máxima eficiência e produtividade da empresa através dos seus subordinados, dos seus empregados. Isso envolve o ambiente de trabalho, que tem que ser sempre o melhor possível, e outros itens cruciais como as relações entre funcionários, o tratamento de conflitos, o endereçamento de questões dos funcionários, a comunicação que deve ser muito bem feita entre empresa e colaboradores e uma série de outras características que têm que ser preservadas para que haja uma efetiva gestão e condução e principalmente desenvolvimento das pessoas que trabalham nas empresas. Isso é algo pontual? Não, muito pelo contrário. É algo que tem que ser praticado diariamente pela liderança e o funcionário, ou o subordinado, melhor dizendo, ele tem que estar ciente disso também. Por quê? Porque ele estando ciente, ele se torna mais aberto e mais consciente do que está acontecendo ao seu redor. Quais são as práticas sobre gestão de pessoas que a gente queria discutir com você? A primeira delas é a possibilidade de passar os valores que a empresa tem, a própria cultura e até mesmo a missão da empresa para os funcionários, tanto para a liderança quanto para os subordinados. Isso é feito de diversas formas, dando um exemplo, usando a comunicação da empresa de uma forma estruturada, passando a informação na hora e da maneira correta. Outra prática é relacionamento. Gestão de pessoas serve para reforçar relacionamentos. Marcelo, você está falando que é um clube de campo? Ou é um churrasco de final de semana? Não, não é isso que eu estou falando. São coisas diferentes. Por exemplo, churrasco de final de semana. Se eu fizer aqui em casa e chamar os meus amigos e minha família, os relacionamentos são diferentes do relacionamento que eu tenho dentro da empresa. Muitas vezes isso causa um choque para quem escuta a gente falando. Marcelo, você está falando que a empresa é totalmente diferente? É totalmente diferente. Qual a razão de existir de uma empresa? Eu vou dar alguns segundos para você pensar primeiro. A razão de existência primária de uma empresa é dar resultados para o acionista e para os donos. Mas como é que eu dou resultado para o acionista, dou resultado para os proprietários ou para os donos da empresa? Eu faço isso de diversas formas. Uma forma muito importante é a gestão de pessoas. É eu gerir esse recurso humano, esse capital humano, da melhor forma para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas estejam motivadas, para que as pessoas sejam valorizadas, para que as pessoas tenham orientação, direção e crescimento. E principalmente respeito. Com isso você valoriza quem provoca, propõe e mantém melhorias e consegue garantir resultados cada vez melhores. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, daqui a alguns minutos, sobre ambiente, sobre toxicidade de ambientes de trabalho. Mas isso fica para daqui a pouco. Tem um item que é comunicação da maneira correta, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a comunicação é uma via de duas mãos. Por que isso? Porque a comunicação ela tem que ser muito bem estruturada. Então a empresa ela tem que tratar, ou melhor dizendo, estruturar o canal de comunicação dela para que a informação, quando ela nasça, ela seja divulgada para a organização no tempo correto, da maneira correta, pela pessoa correta, para garantir que a informação chegue da forma como foi planejada e que não haja ou que se minimize muito o que a gente costuma brincar que são infiltrações. Marcelo, que infiltração? Você está falando de casa? Não, estou falando verdade mesmo. Imagina que isso aqui é a comunicação dentro de uma empresa. Essa parte aqui maior é a comunicação
que um CEO tem que fazer ou um presidente tem que fazer. E o que a gente está falando para você é que essa informação, ela nasce, ela está estruturada, ela nasce com o CEO e ela tem que ser propagada na organização de uma maneira correta, de uma forma correta e principalmente pelas pessoas que devem fazer a comunicação. Marcelo, quer dizer que a comunicação é perfeita? Não, ela não é perfeita. Mas o que acontece se você não tiver esse tipo de comunicação aqui? O que pode acontecer dentro de uma organização? Você pode ter o que a gente costuma falar que são infiltrações. Se a informação não desce na maneira e no timing esperado, e você começa a dar margem a fofoca, margem a versões sobre um determinado assunto, você começa a dar abertura para que haja essa contaminação do ambiente e a empresa pode sofrer muito, tanto internamente quanto externamente, passando uma imagem equivocada para clientes e fornecedores. Então a estruturação da comunicação é vital. Marcelo, e onde é que entra a gestão de pessoas aí em tudo que é lugar que você está vendo aqui? Empresas, normalmente as empresas têm uma área de comunicação, algumas empresas pegam a área de RH para fazer essa tarefa e outras têm uma área completamente separada para cuidar de toda essa estruturação da informação. Mas seja como for, tem que ser uma via de duas mãos. Por que isso é importante? Porque o subordinado, a liderança, os funcionários de uma maneira geral, têm muito o que contribuir para o negócio. Quer ver um exemplo dessa questão de comunicação de via de duas mãos? Feedback. O feedback hoje, como é que ele está sendo visto nas empresas? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, no século passado, era assim, ó, não existia feedback. Vamos falar a verdade aqui, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Que feedback que você faz o que você tem que fazer aí, se não tiver bom a gente troca você e vamos embora. Hoje já é diferente. O feedback ele vem evoluindo. Até alguns anos atrás o feedback era anual. Anualmente sentava o líder e os subordinados e fazia uma troca ali de feedback. Hoje não, o feedback se tornou algo tão importante que as empresas estão fazendo isso no dia a dia. Obviamente com uma estruturação para fazer isso, não é fazendo de qualquer modo, mas dá muito resultado. Por quê? Porque comunicação ajuda a corrigir a rota, feedback ajuda a reforçar o que é bom, ajuda a corrigir desvios, ajuda no desenvolvimento profissional. Ok. Outra prática importante em gestão de pessoas é estar preparado e atualizado. O que é isso? O que quer dizer isso? Minha avó costumava falar o seguinte, passarinho que espera muito, espera pedra. Então, durante esse treinamento aqui, essa conversa nossa e várias outras, eu vou começar a puxar várias pérolas da minha avó, ou vários provérbios da minha avó. Então, ó, passarinho que espera muito, espera pedra. O que eu estou querendo falar a respeito disso? Num outro módulo, num outro vídeo antes desse, nós conversamos sobre qual é o seu norte. Marcelo, que raio é esse? Você puxou norte aí? Nem estava preparado para isso? Você nem falou truco, nada? Qual é o seu norte? Até vou fazer ele aqui para você ver, ó. E vou perguntar de novo para você. Qual o seu norte? O que é o norte? O norte é a direção que você quer ir. Então, se você está, por exemplo, aqui hoje, imagina que você está aqui profissionalmente. É aqui que você está. E o seu norte é esse que a gente está te mostrando aqui. A minha pergunta para você é, o que você vai fazer para atingir esse norte que você quer? Qual é o plano que você tem? Isso aqui nada mais é que um plano de desenvolvimento. Qual o seu plano? Por que você está falando isso? Porque vem bem no sentido de estar atualizado e preparado. Gestão de pessoas, eu tenho duas facetas. Primeira faceta, vamos pegar do subordinado ou do funcionário. Ele está aqui, conforme nós falamos, imagina que você está aqui e você quer chegar em um outro patamar nesse norte. Qual é o seu plano de voo?
Marcelo, isso se aplica ao líder também? Claro. Ou como diria minha esposa, é lógico. Eu só vou fazer um parênteses aqui, ó. Eu estou casada há 28 anos, mais 2 que eu conheço ela há 30 anos. Desde o primeiro momento que a conheci, ela usa lógico. E me dá uma raiva desgraçada. Opa, desculpa. Me dá uma raiva muito grande, porque para tudo ela fala assim, é lógico. Agora eu estou descontando um pouco, que eu tenho meu filho, que trabalha comigo, é um dos sócios da Labone, e vira e mexe, eu desconto alguns lógicos que a mãe dele falou para mim. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou querendo falar é, você como profissional tem que estar atualizado, você tem que estar preparado. Marcelo, atualizado para quê? Atualizado no que é importante no exercício da sua função e principalmente preparado para onde você quer ir. Se você não tiver esse plano, conforme eu já falei, qualquer lugar vai servir para você. Prática é importante, dar o exemplo. Tem algumas frases que talvez, pelo menos uma você conhece. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso não tem muito nexo nas empresas. Por quê? Quando isso ocorre, há um efeito dominó nisso. Por quê? Vou dar um exemplo para você que já aconteceu comigo em uma empresa em particular que eu trabalhei. Eu participava das reuniões e tinha um assunto que era um assunto recorrente nas reuniões, segurança. Segurança, saúde e meio ambiente. Perfeito. Isso é importante, não há dúvida nisso. E sempre havia a questão de pedir para a liderança dar o exemplo. O que é dar o exemplo? Segurança é importante? É. Eu vou para a área, eu vou de capacete, imagina que seja uma área produtiva, vou de protetor, vou de óculos de proteção, vou com a camisa, com a calça, com a bota, enfim, vou fazer o meu trabalho e vou estar na área devidamente equipado. E isso acontecia em alguns casos só. Na liderança eram acho que 10 ou 15 pessoas e a gente via isso acontecer em 10, 15% dos casos. O que eu estou querendo falar com você? Estou querendo te falar que só 10% da liderança dava o exemplo de segurança. E isso o que acontece? É um efeito dominó. Por quê? Porque o subordinado vendo algo que não está sendo praticado ou praticado erroneamente, isso gera frustração e gera também exemplo. Ah, se ele pode, eu posso também. Se ele pode entrar na área sem o protetor auricular, eu também posso. Então não posso tomar advertência. Não. Esses cuidados são muito importantes. Então dar o exemplo olhando gestão de pessoas é fundamental. Ser motivado e motivador. Aqui entra a discussão, verga mas não quebra. Quando eu faço gestão de pessoas, eu na posição de líder, eu tenho que muitas vezes blindar algumas informações ou blindar alguns sentimentos. Por que isso? Eu vou citar um exemplo para você. Eu fui numa reunião, fui chamado a atenção por uma entrega de resultado pelo meu chefe. Dependendo do profissional, isso pode bater muito pesado. Quando você não entrega resultado e está num cargo de liderança, isso te afeta. Há várias formas de você passar isso para o subordinado. E é importante passar no tom correto. Muitas vezes você suaviza isso e passa de uma maneira mais branda a mensagem que você recebeu. E isso é uma arte. Por quê? Porque tem horas que você vai estar extremamente desmotivado como líder, mas vai ter que motivar. Mas você é louco? Eu estou desmotivado e vou motivar o funcionário? É isso mesmo. Senão você pede para sair, vai fazer outra coisa. É assim que funciona. E várias vezes você vai passar a informação ou passar até uma mensagem de uma maneira mais suave ou mais forte. Mas é seu papel como líder ser motivador e estar sempre motivado. Ter planos de desenvolvimento, é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Lembra aquele desenho que eu fiz agora há pouco do plano para onde você quer ir? Todo profissional tem que ter claro onde está e para onde quer ir. E principalmente um plano para chegar lá. Vou contar um caso para você. Muitos anos atrás, um colega nosso,
ele recebeu uma proposta para trabalhar dentro da própria empresa, no desenvolvimento e implantação de um equipamento novo. E ele aceitou e foi trabalhar. Depois de uns 3 meses, ele se sentiu tão desesperado, querendo sair do que estava fazendo, e ele acabou saindo da empresa. Por quê? Porque não era o que ele queria. Ele não tinha claro para onde ele queria ir, aceitou essa, entre aspas, oportunidade e acabou sendo muito pesado para ele, indo contra tudo que ele gostaria de fazer. Então você tem que ter muito claro para onde você quer ir. Ser resistente e resiliente também, você tem que ter muita perseverança. A gente vai ver um exemplo de resistência e resiliência que serve para você como líder, para você como funcionário. Eu estou vendo um item bem interessante aqui, que são empresas de sucesso. Elas sabem trabalhar com seus funcionários num relacionamento ganha-ganha. Todos ganham e esse é o caminho que a gente quer que você siga.